Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. É um prazer enorme, é um privilégio fazer parte da sua vida e apresentar para você pessoas, técnicas, práticas de vida saudável. E eu espero que você possa se beneficiar da nossa conversa e do programa Vida e Saúde que está começando agora. No programa dessa semana a gente está falando sobre cozinha inteligente. Hoje o assunto é reaproveitamento integral, como aproveitar mesmo tudo que você compra de maneira inteligente, de maneira saudável. E hoje também você vai aprender a conhecer um pouquinho mais sobre um projeto muito bacana que tem transformado a vida de algumas pessoas e que pode também transformar a sua. Um projeto de corrida chamado Run for Safe. Temos ainda aqui uma receita. Hoje o chefe Ricardo Fioravante vai estar na nossa cozinha e vai ensinar um tofulete todo diferente de tudo que você já viu. Ainda aqui no Vida e Saúde tem o quadro 60 e quantos, e se você quiser participar do nosso programa de alguma forma, entra lá no nosso blog ou escreve pra gente no Facebook dizendo o que você gostaria de ver aqui. Eu quero agradecer à Clínica Adventista Vida Natural por nos receber aqui, onde fazemos o programa Vida e Saúde. Quero agradecer a você que é anjo da esperança, você que colabora com a gente de maneira efetiva com as suas doações, com a sua generosidade, e quero agradecer você também que é telespectador e que colabora com pautas, nos dando também respostas sobre as questões que colocamos no ar para que cada vez a gente possa construir um programa ainda melhor. Nós queremos chamar agora para fazer parte do programa do começo ao fim, Ricardo Fioravante, ele é o chefe convidado. Que prazer receber você aqui novamente, Ricardo. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Nós estamos essa semana tendo muitas conversas construtivas. Eu acho que é interessante a gente filosofar um pouco a respeito da cozinha. Eu acho que é importante a gente planejar e eu penso que é fundamental a gente parar para pensar antes de ir para colocar a mão na massa de fato, né, Ricardo? Eu tenho um dado interessante aqui que diz que um levantamento de 2014, o Banco Mundial estimou que anualmente de 1/3 a 1/4 dos alimentos produzidos para o consumo humano sabe o quê? Desperdiçado. Aproveitar os alimentos de forma integral não está ligado apenas ao desperdício, mas também em aproveitar melhor os nutrientes. É verdade. Às vezes a gente não joga fora lá o brócolis, mas a gente ferve ele tanto que a água vai toda com os nutrientes embora. Me fala, é possível aproveitar os alimentos de forma integral ou sempre vai haver uma perda? É possível, assim, da produção à mesa vai haver uma pequena perda, manuseio, manipulação e até o prazo que vai atacando vegetais, verduras e legumes. Tá. Mas, Teru, é possível aumentar muito o aproveitamento do que a gente tem hoje disponível. Eu acho que a gente tem uma cultura, uma tradição de usar pequenas partes das plantas. E hoje você consegue ter um aproveitamento muito maior e criar receitas curiosíssimas. Você consegue aproveitar a riqueza daquele vegetal, daquela fruta, e criar receitas saborosíssimas, curiosas, interessantes. Você falou aqui agora, né, de aproveitar uma pequena parte da planta. Eu já pensei na abobrinha, que a gente aproveita a abobrinha só mais comumente, mas dá para comer a flor e o brotinho. Sim. A beterraba dá para comer os talos e as folhas também. Sim. E você sabe de uma coisa curiosa? Olha, uma grande aflição hoje das meninas é a condição de ferro no próprio organismo. Quantas e quantas mulheres estão sofrendo com anemia? Nem me diga. E olha, a beterraba é de fato uma grande solução para a anemia. Mas sabe aonde está 70% do ferro da beterraba? Nas folhas e não no bulbo. Não sabia. O bulbo tem 30% mais ou menos do ferro que aquela planta toda traria para o seu organismo. 70% do ferro está na folha. Parece brincadeira. E hoje, para a maioria das pessoas, a folha é um descarte, não é? Quase sempre as pessoas, quando você tem uma rama no supermercado, eu vejo muito isso. As pessoas torcem, arrancam a rama para levar só o bulbo. E aquilo vai para as galinhas, né? O lixo. Como se fosse uma coisa descartável. Já que você tocou nesse ponto, quais são as partes, em geral, mais desperdiçadas? Você falou folhas, talos e folhas. Essas raízes, todas as folhas são muito normalmente desperdiçadas. Você não deve comer, e eu acho que não conhece ninguém que coma, a rama da cenoura.
Você conhece? Não. Ninguém faz nada com aquilo. E aquilo dá pratos maravilhosos. Você tá brincando. Maravilhosos. Eu quero o desafio do Ricardo Você Fioravante aqui pode fazer nesse tema. A folha da integral. beterraba dá um suco saborosíssimo e lindo. E Se da você cenoura? fizer laranja com folha de beterraba, além de ser lindo e saboroso, você vai estar fazendo uma reposição de ferro no organismo que nenhum suplemento te traz. Olha só. É impressionante mesmo. Agora, você tem também algumas frutas que classicamente a gente joga a casca fora, mas que elas são riquíssimas. Grande parte dos minerais da melancia estão na casca e não na polpa vermelha. Olha A só. polpa vermelha, ela é rica numa série de nutrientes, mas ela é, na sua maior parte, água. Se você faz um suco de melancia com a casca toda, você vai ter um suco muito parecido em coloração. A casca não chega a atingir o suco de verde, mas é um suco muito mais rico em fibras. E não altera muito o sabor, Ricardo? Nada, porque a casca da melancia não tem sabor de quase nada. Eu já ouvi dizer de gente que usa até a casca da banana. Casca de banana eu faço comumente. Faço bolinhos, faço farofa. Casca de banana eu uso Olha quase sempre. só. Então, talos, folhas e cascas são rejeitados comumente e poderiam ser aproveitados. Poderiam ser aproveitados. Há um pouco tempo atrás, Teru, nós dois falamos de caldo de legumes, caldo de vegetais. Sim. Se você não tem habilidade ainda para usar aquelas partes mais rígidas do brócolis ou dessas plantas que normalmente a gente descarta, crie um hábito. Junte todos eles e coloque para ser cozido por 1 hora. Cozinhe esses talos todos por 1 hora. Você vai ter um caldo de legumes riquíssimo. Dá para fazer risoto, dá para fazer sopa, dá para fazer macarrão. Imaginar. Tudo. Agora, para fazer esse reaproveitamento ou aproveitamento ainda, né? São necessários alguns cuidados básicos. O que você sugere? Olha, toda vez que você for comer frutas, verduras e legumes, aproveitando ou não cascas e as outras partes, você precisa se preocupar com a higienização. Sempre a higienização desses artigos é fundamental. Toda vez que você comprar isso, Teru, você precisa ter sempre na cabeça 2 momentos de limpeza. O primeiro momento é sobre aquilo que você vê. Então, as partes batidas, as folhas mais escuras, as terrinhas, você vai tirar em água corrente. Tá. Depois, você vai pegar essas partes todas e mergulhar numa solução simples. 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. Tá. Sem perfume, sem corante. Tá, Tá por bom? favor, gente. Deixe 10 minutos lá. E essas partes que normalmente a gente descarta vão estar prontas e higienizadas para serem usadas. Tá certo. Ricardo, eu quero te convidar para agora verificar tudo isso que você ensinou aqui pra gente através de uma reportagem que a nossa equipe fez demonstrando como higienizar os alimentos corretamente. Ah, que legal. Verduras, legumes e frutas sempre estão em nossa mesa. Desde pequenos, aprendemos o quão importante é ingerir esses alimentos. O problema é que quando trazemos eles do supermercado para a nossa casa, algumas sujeiras vêm junto. Por isso é super importante higienizar corretamente. A gente tem que destacar a importância da higienização dos alimentos, né? É de suma importância que a gente saiba higienizar corretamente esses alimentos que vão ser consumidos para que não tragam malefícios à nossa saúde, né? Um alimento de maneira inadequada à higienização, ele pode trazer diarreia, vômito, intoxicação intestinal, né? Febre, indisposição. Então é de suma importância que a gente consiga higienizar de maneira correta, execute essa sequência de maneira correta para se evitar malefícios à saúde. Como sempre, nós erramos nesse procedimento. Quem nunca usou uma bucha e detergente para lavar uma fruta? Mas isso não pode acontecer. Então, nossa equipe foi pedir algumas dicas para a doutora Tamires. Então, nós vamos demonstrar aqui a maneira correta de se higienizar os alimentos, tá certo? A primeira etapa, então, nós vamos demonstrar a princípio com o alface, é pegar o alface, né, a folha, e aí, antes de que a gente coloque na água sanitária, o interessante é a gente retirar as sujidades dessa folha.
existe uma maneira correta de se retirar. Então, o interessante é que a gente higienize a gente pode colocar assim, dos cabelinhos, da parte maior, da base maior da folha, para a parte de baixo, tá certo? Muita gente acaba às vezes higienizando desta maneira, e essa maneira é inadequada, porque você leva as sujidades que se encontram no talo para essa base da folha. Então, o mais indicado é que o correto é que se lave da base maior para o talo, tudo bem? Feito isso, você vai colocar então num vasilhame, na qual a gente vai fazer a higienização correta com a água sanitária, tá certo? O correto é que a gente utilize 1 litro de água, e para 1 litro de água a gente usa 1 colher de sopa de água sanitária. Então, 1 colher de sopa vai render aí 1 litro de água dessa solução na qual a gente consegue ter a desinfecção. O interessante é que a gente deixe essa solução preparada por 20 minutos até 30 minutos, tá? Mas no mínimo 20 minutos para que a gente possa ter, então, de certa forma, consiga eliminar aí os bichinhos e faça a higienização correta. Feito isso, posteriormente, a gente joga fora essa água, tá certo? Então, a gente joga fora a água, e para que não fique o sabor residual, é de suma importância novamente repetir a lavagem dessa verdura, dessa folha novamente, agora dessa vez só apenas para retirar esse excesso de água sanitária, tá? É de suma importância destacar que não pode ficar o sabor residual da água sanitária na verdura, tudo bem? Nós vamos demonstrar agora a higienização de outros alimentos, que às vezes acaba sendo dúvida também da população. Então, a gente vai destacar, a princípio, como a gente deve proceder à higienização de tubérculos, né? Como às vezes a batata, a mandioca, no caso aqui é um gengibre, para que a gente faça a higienização correta desses alimentos. Muitas das vezes isso gera dúvidas, né? Às vezes a grande maioria acaba higienizando com detergente, o famoso detergente a buchinha, e não é desse modo que a gente deve proceder. A maneira correta de se higienizar esses alimentos é que a gente novamente abra a corrente de água, tudo bem? E com uma escovinha pequena, a gente vai embaixo da água, passando nesses poros, né, de certa forma, nesses relevos, para que a gente retire também o excesso de sujidades e que possa proceder, então, com a higienização posterior correta, tá? Então, o interessante é que a gente passe a escovinha em toda a superfície desses tubérculos, desses alimentos, para que a gente possa tirar as sujidades, tá certo? Então, aqui a gente já fez com o gengibre, e aí a gente coloca num recipiente para fazer a posterior higienização. Nós vamos demonstrar também aqui com o tomate o mesmo procedimento, tá bom? A gente passa a escovinha para tirar as primeiras sujidades, tá certo? Aí está mais uma dica da doutora Tamires. É importante lembrar que depois de tirar toda a sujeira do alimento, você deixa de molho por 20 minutos naquela solução com água sanitária. Agora ficou bem mais simples, né? Então é só colocar em prática. Olha, realmente demora. A gente precisa adquirir o hábito, na verdade, de higienizar corretamente, que vai poupar tempo na hora do preparo e também a gente vai estar tranquilo, né, Ricardo? Sim, muito mais seguro para poder usar aquilo, né? Apenas legumes, frutas e verduras estão na lista de alimentos que podem ser utilizados de forma integral, Ricardo? Olha, não. Tem uma coisa que tem acontecido hoje em dia e que virou comum. Os cereais quase todos são refinados e eles estão sendo aproveitados só numa pequena parte. Há uma grande parte do grão do arroz, do grão dos outros cereais que são beneficiados,
que se perde, a gente perde. E isso é um desperdício oficial. A gente quase sempre, quando fala de aproveitamento de alimentos, pensa na dona de casa mexendo na pia da casa dela. Mas olha, a grande quantidade de alimentos que a gente come, esses cereais e os grãos, quase todos passam por um processo que tem um nome muito esquisito, viu, Teru? Chama-se beneficiamento. E você sabe de uma coisa engraçada? É exatamente o contrário. O contrário, não é? Porque tudo que é feito ali tira o benefício daquele. Desbeneficiamento. Desbeneficiamento. Essa prática está muito comum e a gente volta de novo à questão anterior, à questão de ontem, né? Elas também são mais acessíveis, são mais baratas. Então, se a gente vai comprar um arroz integral, infelizmente, ele é um processo a menos do que o arroz branco, mas ele é mais caro ainda. Ele é mais caro porque o mercado consome pouco e aí é uma discussão que eu acho que é uma discussão de mercado. Sim. Se mais gente comprar, certamente, não é? O produto vai ter maior apelo e ele deve reduzir o preço, me parece. Vamos fazer a nossa parte, gente. Vamos consumir mais arroz integral, mais farinha integral. O que a gente está perdendo no caso de uma farinha de trigo beneficiada, Ricardo? Olha, basicamente o beneficiamento tira 2 artigos assim. Tira a casquinha do grão para que ele fique mais claro. E nessa hora você perde fibras e um pouquinho das vitaminas do complexo B vão embora. Olha só. E a outra parte que sai, eu vou usar o arroz como um exemplo, é o germezinho. O germe daquele grão é retirado porque o germe que é mantido num grão faz com que ele estrague mais rápido. Ele fica ali com uma vidinha e ele acaba estragando. É ele que faz brotar. É ele que faz brotar. Então, isso é retirado também. E aí você tira mais um composto gigante de vitaminas do complexo B e uma linha enorme de minerais que são fundamentais para o nosso bem-estar. Queria saber o seguinte, ideias de receitas que você já até deu uma palhinha aqui, que a gente pode fazer com casca. Casca de maçã então. Dá para aproveitar? Vou fazendo a pergunta, você vai me dizendo. Aproveitar. Casca de melancia dá para aproveitar. Mas vai falando no que dá para aproveitar? Dá para fazer bolo de casca de maçã? Bolo de casca de maçã, croquete de casca de maçã, chips de casca de maçã. Chá de casca de maçã desidratadazinha, não é? Isso tudo é possível fazer. E não só a maçã, o chá com quase todas as frutas. Agora eu quero ver vou te lançar um desafio, a laranja, casca da laranja. Casca de laranja dá um chá maravilhoso também, a casca de laranja desidratada. A casca de laranja dá um chips muito bom, que pode ser tanto salgado quanto doce, que você pode fazer. O que mais dá para fazer com a casca da laranja? Doces, compotas, quase sempre vão com casca de laranja. No próprio doce de casca de laranja, como também puxar, dar um detalhe especial de sabor em outros doces, onde a presença do cítrico é importante. Onde a gente rala a casca da laranja. Rala a casca da laranja e vai aproveitar. Deixa eu pensar aqui. Posso só sobre a laranja ainda? Vai lá. Atrevimento. As folhas da laranja. Você às vezes compra e lá na banca você tira a folha para levar só. Sim. Isso dá chá maravilhoso. Inclusive folha? A folha da laranja é ótimo para quem tem problema de garganta. Olha que legal. Maravilhoso. Vários artistas, antes de se apresentar, cantores principalmente, alguns atores, usam o chá da casca de laranja quase sempre. Vai mais lá um desafio para ele. A casca da cebola, casca do alho. Casca da cebola faz uma solução muito legal para quem ainda come glúten. As pessoas têm uma dificuldade danada de colorir o glúten, fazer com que ele fique com uma cor apetecível, assim, não é? Se você pegar a casca da cebola comum, da cebola espanhola, que a gente chama, e colocar para ferver junto com o seu glúten, vai ficar com uma cor idêntica da carne. Olha que Se você legal. ainda tem essa lembrança, vai te ajudar muito. E daria para colocá-la, por exemplo, no caldo de legumes que a gente vai preparar? Dá para colocar no caldo de legumes, a casca do alho também. A casca do alho, ela é mais frágilzinha, com muito poucos nutrientes, mas é possível aproveitar. O que mais que você consegue lembrar, Ricardo? Eu faço doce de casca de melancia, eu faço doce compota de casca de maracujá. Tá. E o processo é quase sempre o mesmo. Você limpa bem a folha, limpa por fora com uma pequena escovinha, vai picar do jeito que for melhor para aquele doce ou para aquela compota, ferve, vai adoçar com o seu doce de preferência. Eu particularmente uso muito o melado e o agave.
E o doce está pronto. Alguma outra coisa que você põe ali, um anis, alguma bobaginha, para fazer aquilo ficar com um contraste interessante de aroma. Tá certo, Ricardo. A gente vai fazer uma rápida pausa na nossa conversa. Se você está se inspirando aí, querendo aproveitar melhor os alimentos que você já tem aí na sua casa, não perca o restante da nossa conversa logo depois do intervalo. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. O assunto de hoje é aproveitamento integral dos alimentos e a gente está aqui com o Ricardo Fioravanti, que tem nos ajudado a entender melhor como aproveitar e como entender o que a gente perde quando a gente desperdiça algumas partes dos alimentos que a gente não usa comumente, mas que podem fazer parte da nossa rotina, especialmente em tempos de crise. Acho que esse assunto acaba sendo linkado com o de ontem, né, Ricardo? A gente estava falando aqui de como reaproveitar as cascas dos alimentos, né? Sim. Casca de abacaxi. Casca de abacaxi, eu tentei muito mas você pode fazer compota com ela também. Tem gente que faz suco, esfrega bem a casca e faz ferve, suco. Primeiro faz um chá e depois Isso. refrigera, né? E a casca do abacaxi é muito rica também. Ela, nessa condição do chá, além de dar um chá saboroso, é um chá muito rico nutricionalmente. Agora, a gente tem que tomar cuidado com esse aproveitamento integral para tentar também comprar alimentos mais orgânicos, porque muitos alimentos que levam agrotóxico acabam mantendo o agrotóxico isso. na casca, nas folhas e assim por diante, né? Você sabe, Teru, essa história do agrotóxico na parte externa da planta, hoje em dia já não é mais um alívio para a gente. Os agrotóxicos mais modernos invadem a planta inteira. Sim. O que é uma tragédia de qualquer forma, Tá. não que um seja melhor que o outro. Mas olha, se você comprar os alimentos orgânicos, você vai estar fazendo um aproveitamento melhor do alimento e um aproveito melhor do planeta também, né? Porque o alimento orgânico, de uma forma geral, conserva todo o ambiente onde a gente está inserido. Com certeza. Isso é muito melhor. E um aproveitamento melhor também das pessoas que estão envolvidas ali. Porque o alimento, para ser orgânico, ele também tem que respeitar o trabalho do trabalhador. Sim. E isso é fundamental, não é? Isso mostra uma consciência diferente. Sem dúvida nenhuma, num momento de crise, é interessante, você aproveita mais, parece que economiza. Mas tomara que esses momentos de crise criem na gente consciência duradoura. E outra, às vezes a gente pensa, né, de novo, comprar. Ontem o Ricardo sugeriu você montar uma hortinha em casa. Talvez esse seja o momento ideal. Você que nunca plantou beterraba, vai ver que de repente vai cultivar ali e não vai dar trabalho algum. É verdade. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o aproveitamento de água que a gente usa para deixar os alimentos de molho. Dá para aproveitar, Ricardo? Olha, se for vegetal, se tiver ali de molho, talvez marinando, com algum tempero, você pode usar. Mas há uma água em especial que toda dona de casa tem lá, que é a água onde dormiram os feijões. Você quase sempre deixa o feijão de molho, de um dia para o outro, e depois algumas pessoas usam aquela água, outras descartam. Teru, será muito bom que você descarte aquela água. Se você descartar e lavar bastante aquele grão. Tem uma coisa curiosa, os grãos, os feijões, eles têm um pequeno agentezinho antinutricional. Quando você deixa de molho, você sabe qual é o pensamento do grão? O grão pensa assim, eu vou brotar. Esse é o raciocínio do grão e por isso eu estou ali imerso. Quando ele vai brotar, ele lança no ambiente um agentezinho que rouba o cálcio. Porque é do cálcio do ambiente que ele tira energia para brotar e virar um brotinho forte, mocinho ali, tá? Então esse agentezinho fica na água. Se você, depois de deixar o seu grão de molho, lavar bem, você tira fora esse agentezinho antinutricional. E aí, você vai ganhar em duas coisas. Primeiro, não tem esse agente antinutricional roubando nada. Segundo, normalmente o feijão também fica mais digestivo dentro de você. Bacana. E para algumas pessoas que têm alguma inconveniência na ingestão de feijão, isso diminui bastante também. E eu vou adicionar agora um terceiro ponto. Ok. Tempo de cozimento. Do feijão, dos feijões? Diminui quando você deixa de molho. Ah, é verdade, diminui muito.
O feijão que deu aquela crescidinha durante a noite vai cozinhar mais rápido. O grão de bico mesmo, Sim. nossa, a gente diminui menos da metade do tempo. E vão ficar grãos mais bonitos, não vão? Legal. E o caldo também mais Então, saboroso. essa água do demolho a gente não vai aproveitar, não vai ser benéfica. Joga fora que é melhor para você. Vamos falar dos talos agora. Receitas que você usa aproveitando talos. Olha, eu uso basicamente de duas formas. Três formas. Eu faço muito caldo de legumes com os meus talos e junto também com a água do meu molho de tomates e tal. Segundo, eu faço muito croquete com os meus talos, é comum. Eu pico, às vezes faço pequenininho, às vezes passo no processador, de diversas formas e ponho algum agente agregador ali, uma farinha de alguma coisa, para poder fazer um bolinho assado, fica saboroso. Tá. A terceira forma que eu uso os talos é dando um pequeno cozimento neles, e temperando e fazendo saladas de talos. Eu pico todos os talos mais ou menos do mesmo tamanho, 1,5 cm, 2, e faço uma salada colorida e põe um pouco de folhas para guarnecer e uma salada mais rígida para você ter uma mordida mais consistente. Então quer dizer que se a gente cozinhar os talos, por exemplo, a gente não vai estar perdendo tanto. Por exemplo, se eu fizer uma farofinha dos talos de beterraba, que você disse que é muito rico. Você vai estar ali, os nutrientes principais vão estar mantidos. Tá? Se você também congelar, você mantém uma quantidade de nutrientes ativos ainda maior naquela planta. Bacana. Sempre que puder, faça desse jeito. Ricardo, agora olhando de uma maneira muito sustentável, o brasileiro tem o hábito de desperdiçar muito alimento. A gente não passou por nenhum tipo de guerra mesmo aqui no Brasil, como os países que passaram pela Primeira, pela Segunda Guerra, que passaram por verdadeiras restrições. Sim, é verdade. E a gente joga comida fora, a gente prepara além da conta. Joga. Junta as duas coisas, né? Primeiro, a gente não tem a visão da economia. E segundo, a gente tem a visão da fartura, sempre se cozinha e se prepara mais coisas. Teru, é muito importante que o que acontece normalmente, né? Você prepara, aí tem a sobra, as pessoas não jogam fora no primeiro momento, embalam direitinho, vai para a geladeira, amanhã ela olha e fala assim, ai, vou ver o que eu faço com isso aqui. E passa mais um dia. Eu não gosto de comida amanhecida. Eu vou confessar para você, Ricardo. Eu não me incomodava antes, mas agora, não sei se porque eu lido muito com comida, mas eu não gosto de comer a mesma coisa hoje e amanhã, por exemplo. Mas você pode fazer preparados que vai consumir ao longo do tempo. Se você tem lá uma pequena sobra e transforma isso num croquete, você congela e tem um croquete para um dia que você tiver sem vontade de ir para a cozinha. Aí sim, porque eu não vou nem lembrar que eu comi a soja daquele jeito e o croquete está de outro formato. É verdade. E você vai poder fazer isso com tudo que sobra. Você quer uma ideia boba? Super boba. Claro. Olha, que eu quero. Sobra sempre um legume na saladinha. Sim. Sobra brócolis, sobra isso, sobra aquilo. Se você pegar o caldo de legumes que a gente já fez de aproveitamento, acho que todo mundo lembra aí. Sim. O legume que sobrou e picar bem picadinho, cozinhar um macarrão, é só juntar essas coisas todas e você vai ter um aproveitamento sensacional de algo que em 2 dias a mais iria para o lixo. Sim. Não é? Até porque as pessoas só não jogam no primeiro dia por peso na consciência. Ela deixa mais um, no outro dia ela dá uma namorada e fala, eu vou achar algo. E no terceiro dia ela acaba desprezando e jogando fora. E você faz quando? Você faz no mesmo dia ou você acaba congelando para depois processar isso e virar um croquete? Os croquetes você pode ir acumulando as sobras, pode ir congelando as sobras ainda sem nenhum preparo e depois você vem e dá aquela refogada, põe um elemento ali para agregar, uma farinhazinha, alguma coisa, modela. E aí você já pode assar imediatamente e congelar, pode congelar só a massa modelada, mas nunca deixe só aquela massa assim numa tigela grande. Isso vai fazer com que você não tenha encanto pela comida. Tá certo. Ricardo, obrigada mais uma vez pela sua contribuição. A você. Olha, se você quiser conhecer mais do Ricardo, você vai ver muita coisa que ele faz no bambuchuveiroso.com.br. É um site muito bacana e lá tem as impressões digitais do Ricardo por toda parte. É verdade. Pode passar por lá para conhecer, né, Ricardo? Por favor, e deixe sua mensagem para mim lá que eu respondo. Vai chover de mensagem lá. Gente, vamos acompanhar agora Dica Vida e Saúde. Na volta, a gente continua conhecendo mais de um projeto que tem transformado a vida de muita gente, Run for Save. E se você quiser fazer também algum projeto parecido, fica aqui para acompanhar o restinho dessa história.
O melão é uma fruta com muita água. Além de ser fresquinho e hidratante, ele é excelente diurético para eliminar toxinas do corpo. Não tenha medo de comê-lo todos os dias. Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. Essa semana a gente está fazendo entrevista com um grupo de corrida, o Run for Save. Traduzindo, o significado é correr para salvar. E a gente está aqui com mais duas componentes especiais, especialmente para mim, porque hoje eu tenho a minha mãe, a Márcia Gouveia, e a Marici, que também que fazem parte do Run for Save, participando aqui do nosso momento de entrevista. Obrigada, viu, gente? Mais que agradecer. Seguinte, vocês, por que corrida? Por que escolheram correr? Vamos falar com a Márcia primeiro. Por que correr? Correr transformou minha vida. Eu estava numa fase assim difícil, a transição hormonal, aí começou a dar depressão, insônia, um transtorno de ansiedade muito grande, até um início de síndrome do pânico. E eu fui ao médico e o médico me disse aquela frase básica: você precisa fazer exercício físico. Que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? Com certeza, como eu já tinha ouvido várias vezes, mas nunca escolhi nada para fazer. E aí surgiu a corrida. Comecei a pesquisar e comecei a sentir que poderia praticar a corrida. E foi o que eu fiz, comecei a correr e desde então não parei mais. Marici, você, como é que você começou a correr? Bom, eu comecei a correr assim, não foi planejado. Eu sempre gostei, achava muito bonito, mas não conseguia. Corria 50 metros já morrendo. Aí eu vi, né, meus amigos correndo, o Zanata, o Ulisses, a Ivana. Aí no final de ano, assim, conversando, nós vamos para São Silvestre e tal, estamos treinando. Aí eu falei assim, nossa, que legal, né? E fiquei naquela. Aí deu janeiro, eu comecei a treinar. E numa capacitação, que eu trabalho no Colégio Adventista, o Zanata veio, olha, nós vamos formar um grupo e você já tá no grupo. Eu, ai, agora tem que ser para valer, né? Aí eu tava treinando já e comecei a treinar para valer e comecei a gostar. Mas assim, nada não entrei assim por um motivo especial, só porque eu gostava. Aí comecei a superar os meus próprios limites, né? Comecei a vencer os 50 metros. A 50. Quando eu corri 500 metros na avenida, gente do céu, soltei rojões. Aí foi assim, comecei, daí foi 1, 2, 3, aí foi aumentando. Agora é o seguinte, o poder da influência, né? O Ulisses influenciou muita gente que nem se sentia capaz de correr. A minha mãe também, a Márcia, ela já influenciou tanta gente. Qualquer oportunidade de falar, você usa a corrida por quê? Como é que você acha que a corrida pode transformar a vida das pessoas também? Primeiro, porque quando você tem uma experiência e você sente a mudança positiva na sua vida, porque a corrida me proporcionou assim mais confiança, o autocontrole emocional que eu precisava, melhorou a autoestima, a saúde física, a disposição, eu vivia cansada e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, o bem-estar que eu senti, eu quero passar isso para as outras pessoas. Então eu tenho falado muito com as pessoas e tenho tido muito retorno. As pessoas, muitos que aceitam, estão correndo e estão sentindo também essa diferença. Então isso é muito legal. Agora, correr para todo mundo, porque tem gente que começa a correr com 50 metros e já se sente ultra cansado e acha que não é para eles. Igual a gente viu a história da Cláudia, diz que via as pessoas correndo e falava que lindo, né? É bom para eles, para mim não. Como é que inicia esse treino? Tem dicas? Não, tem dicas. Eu, por exemplo, achava que nunca ia conseguir também. Mas eu vi numa revista uma senhora de 80 anos que corria maratona, que são 42 quilômetros. E eu pensei, se ela pode, eu também posso. E eu iniciei a corrida com 47 anos. E estou super bem, mas tem umas planilhas que você pode seguir. Eu comecei a correr sozinha e seguindo uma planilha para iniciante. Assinei uma revista de corrida. Até então, eu sempre estou lendo livros sobre corrida. Então, hoje tem a internet, tão fácil, aí você pode imprimir uma planilhinha e seguir.
eu acho que todo mundo pode começar. Agora, a gente está aqui com alguns troféus, muitas medalhas. Isso aqui é só um pouquinho, porque acabou que só uma pessoa trouxe, a Márcia trouxe, mas todo mundo que a gente entrevistou aqui essa semana tem uma quantidade enorme de prêmios que comprovam sua superação. Marici, você começou a correr pensando em troféu e medalha ou não? De jeito nenhum. Foi assim, eu comecei a correr para superar os meus limites mesmo, né? Que eu não corria nada. Comecei a correr, o pouquinho que eu conseguia correr, eu já ficava bem, já comecei a me sentir bem. E isso fez com que eu continuasse. Aí foi aumentando os meus quilômetros e cada vez me sentindo melhor. E foi indo. E assim, eu luto para conseguir chegar no final. E aumentar os meus quilômetros, não pensar em chegar em primeiro, em ganhar troféu, nada. Por enquanto eu quero aumentar os meus quilômetros. Márcia, para você, o que significam esses troféus? Esses troféus foram bônus, porque na verdade eu comecei a correr também e eu nunca tive pretensão de ganhar troféu nenhum e até hoje vou na corrida, a última a gente teve dia 14 em São Miguel Arcanjo e o Ulisses ficou torcendo para mim, Márcia, você vai para pódio? Eu falei, não vou, Ulisses, tinha muita gente boa correndo, a corrida foi bem desafiadora, 7 quilômetros e eu não tinha assim nenhuma pretensão. E deu o pódio, mas isso é apenas um bônus. O bom da corrida é o que você sente, o seu corpo, a sua mente, a saúde emocional. E perder peso também é bônus também, que isso aí automaticamente vai perder. Mas eu foco assim, a corrida como uma transformação mental, autoconfiança, você sentir que você pode realizar e você tem disposição. É incrível a transformação mental e emocional que você tem. Agora, a gente falou com diversas pessoas aqui durante essa semana, amanhã a gente continua falando com a equipe Run for Save, que trabalham, alguns ficam em casa, são profissionais do lar, alguns estão à frente de empresas, outros são empregados. Como é que é conciliar essa rotina de treinos com a vida ocupada que todos vocês têm? Eu acho interessante, porque essa parte é bem legal falar, porque eu sei que todo mundo é corrido, eu também tenho a minha vida super corrida, mas assim, eu saio de casa pela manhã já com o meu kit de sobrevivência. Com a sua bolsinha? A minha bolsa me acompanha logo cedo, eu já levo ela para o trabalho, com o meu tênis, com a minha camiseta, com a minha roupa de corrida. E de lá mesmo, no trabalho, na saída do trabalho, eu já vou correr. Porque então não tem aquela desculpa de ir para casa, eu vou para casa fazer um lanchinho, tomar banho, aí depois não vai mais. Não, o kit vai junto comigo e a corrida, ela proporciona assim, esse tempo que você pode correr. Tem gente que corre de manhã, tem gente que corre à tardezinha. Eu tenho um amigo que gosta de correr o sol a pino. Então, ande com o seu kit e não arrume desculpa. Ou seja, vai a hora que der. Vai a hora que der. Gente, muito obrigada pela participação hoje aqui no Vida e Saúde. Vocês realmente têm inspirado e têm motivado muitas transformações. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem culinária saudável aqui no Vida e Saúde. Não saia daí, já já. Muito bem, agora é o momento da culinária no Vida e Saúde. Tem Repeteco, Teru e Ricardo Fioravante. A gente já esteve no primeiro bloco juntos. Agora ele volta fazendo o que ele faz ainda melhor. Conversa muito bem, eu gosto muito das suas aulas, das suas aplicações, mas as suas receitas sempre nos surpreendem, Ricardo. E hoje você vai repaginar também o tofudete. Eu já conheço algumas receitas, mas assim, firminho, nunca tinha visto. Nunca que legal. Tinha. Esse meu tofu tem um problema de personalidade, Teru. Ele acha que é um ovo, sabe? E ele quer ficar parecido com um omelete assim. Que lindo, e tá parecendo um omelete de claras, no caso, né? Olha né? só, que elegante, né? Bom, eu vou usar tofu e vou usar com um propósito muito sério.
seria muito legal se as pessoas aprendessem a comer tofu. É verdade. Não é algo para comer todo dia, mas pelo menos uma vez na semana. E para alguém assim que tem uma necessidade muito específica, pode até chegar a 2. O tofu é rico numa série de nutrientes, não é? Cálcio, magnésio. O tofu é rico em proteínas, mas o tofu é rico numa substância impressionante. Não sei de nome qual é. muito difícil. O tofu é rico, sabe em quê? Deixa eu olhar para esse daqui, ó. Olha para mim. Olha para mim. O tofu é rico em triptofano. Agora eu sei para que ele é bom. Ele é bom, então o triptofano ele faz aquela coisa que o chocolate faz por nós. Ele dá aquela sensação de alegria, ele ajuda os hormônios do bem-estar aparecerem. Esse tal do triptofano tem uma função muito séria, assim. Ele vem na frente deste tal hormônio do bem-estar. O hormônio do bem-estar é a serotonina. Isso. Não é? Mas para a serotonina funcionar direito, você tem que estar com as células do cérebro numa condição muito especial. É o tofu e é o triptofano, e não o tofu. É o triptofano que vem e prepara as células do cérebro da gente para quando a serotonina entrar, fazer aquele choquinho e você ter então a sensação de prazer, o bom humor, boa vontade com a vida, vontade de dar risada para os outros. Agora eu falei que o chocolate tem triptofano, mas ele tem outras coisinhas mais que vão além dessa sensação de bem-estar, que vão afetar o sistema nervoso, depois vai ter o efeito de queda desses hormônios e a gente vai ter um efeito indesejável. O tofu já não vai ter esse... Não. O tofu vai te trazer um triptofano sem nenhuma maldade junto. É só triptofano e mais nada. Né? Agora eu tô vendo que você vai usar pouquinha coisa nessa receita, Ricardo. Eu vou usar o tofu. E eu tô usando aqui, olha, 500 gramas de tofu, mais ou menos. E eu tô usando porque de verdade está acomodado a uma forma deste tamanho. Tá. Quem vai mandar na quantidade de tofu é a forma que você vai usar e o tamanho da sua família. O que mais você vai precisar? Eu vou botar também aqui 2 colheres de sopa de salsa picada. Ok. Mas se você vem de uma família que é do Rio de Janeiro pra cima, pode usar coentro. Não, ainda não. Gente, o chefe tá com muita pressa aqui. Não, ainda não tava na hora de você fazer a receita. Perdão, imagine. Perdão, que desajeitado. Você vai usar mais alguma coisa aqui além da salsinha e do tofu? Eu vou usar alho triturado, sal e azeite ao gosto. Muito bem, olha. Ele tá morrendo de vontade de fazer e eu tô morrendo de vontade de experimentar, mas a gente vai fazer um rápido parênteses aqui no nosso aprendizado para acompanhar o quadro 60 e quantos. E na volta tem tofulete. Olá, que bom falar com você novamente, que está assistindo o programa Vida e Saúde e o quadro 60 e quantos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vitaminas. A gente tem 2 grupos de vitaminas. Um grupo que é solúvel em gordura, ela precisa de um ambiente, de um pouquinho de gordura na alimentação para ela ser aproveitada. E temos um outro grupo que depende de água para ser transportada e cumprir o seu papel. Então, que vitaminas são essas? As vitaminas solúveis em gordura é um quarteto chamado A, D, E e K. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas? Olha, a vitamina A, ela é uma vitamina muito importante porque ela está encarregada da proteção do epitélio da nossa pele, ela está encarregada da manutenção da estrutura das mucosas no olho, na boca. Então, a vitamina A é super importante para essa manutenção da saúde da pele. E onde que a gente encontra a vitamina A? No mamão, na manga, todas essas frutas amarelo-alaranjadas, elas são excelentes fornecedores de beta-caroteno, que o meu corpo vai transformar em vitamina A. Bom, seguindo, qual é outra vitamina que a gente tem? A vitamina D. A vitamina D, ela é sintetizada na nossa pele através da influência dos raios solares ultravioletas. Então é muito importante que a gente reserve 15 minutinhos do nosso dia para tomar o sol. Tá? Qual é a função da vitamina E? Alguns estudos já mostraram que a vitamina E está ligada à fertilidade. Mulheres e homens no período fértil devem consumir produtos são aquelas sementes oleaginosas, os azeites, os óleos que têm vitamina E, o germe de trigo, porque nós vamos favorecer a produção de alguns hormônios importantes.
Vitamina K. A vitamina K, ela trabalha na cicatrização de feridas, ela ajuda no processo de coagulação do sangue. E eu encontro vitamina A na alface, eu encontro no brócolis, eu encontro em todos os vegetais de cor verde escura. E aí eu chego no grupo das vitaminas que são solúveis no meio de água. Aí eu tenho a vitamina C e as vitaminas do complexo B. A vitamina C, ela está envolvida no processo de defesa contra infecções. Então, vamos oferecer vitamina C regularmente. A gente encontra nas frutas e legumes amplamente distribuída a vitamina C. Agora, existe um problema para a pessoa que é fumante. Ele queima praticamente toda a vitamina C da sua dieta. Então, você vai precisar fazer um reforço de vitamina C. E aí a gente chega lá nas vitaminas do complexo B. Aí a gente tem vitaminas importantes, a B6, a B12 e o ácido fólico. A B6, gente, tem uma fonte tão legal aqui no Brasil, dá o ano inteiro, a banana. O ácido fólico, onde eu encontro? Também nos vegetais, na abóbora, no espinafre, nos cereais. Tem cereais matinais que são enriquecidos com o ácido fólico. E B12, onde que eu encontro? Será que eu encontro B12 em vegetais? Não, eu não encontro B12 em vegetais, porque a planta não precisa de B12 na sua estrutura. Então, ela não se preocupa em formar B12. Então, onde que eu vou, se eu não consumo produtos de origem animal, eu vou fazer suplementação. Se você faz uso de aspirina ou diuréticos, você precisa fazer reforço de vitaminas do complexo B, porque a aspirina e os diuréticos expoliam a vitamina B da sua dieta, ok? Eu espero que tenha ficado claro. E a gente tem mais um programa semana que vem, eu gostaria de encontrar com você aqui. Muito bem, estamos de volta aqui. O Ricardo parou exatamente no ponto em que deixamos antes dos 60 e quantos e agora é hora de tofulete. E só para você ficar com água na boca, olha como é que ele vai ficar o formato desse tofulete, essa proposta diferente aqui. Olha que lindo! Vamos logo, que eu tô com vontade, chefe. Eu tô usando então um temperinho verde. Já disse que se você é do Rio de Janeiro para baixo, use salsa. Do Rio de Janeiro para cima, usa coentro. E agora nós vamos botar alho. Uma colher de chá de alho e sal ao seu gosto. Tofu tem muito preconceito também, não tem, chefe? Tem, na verdade. De ser sem sabor, de ser sem personalidade. O tofu é de fato, viu, Teru, um alimento muito sonso. Ele é um alimento básico, assim, ele não tem... Em si não tem sabor de nada, não tem gosto de nada. E por causa disso, a gente não introduziu ele na nossa dieta comum. A gente não sabe como preparar, a gente não sabe nem onde comprar tofu. É verdade. É uma coisa difícil, não é? Mas talvez essa história do triptofano e a coisa de se servir do benefício do alimento, talvez estimule algumas pessoas a provar. Vamos lá. Faltou só uma coisinha aqui. Eu vou botar azeite, sabe? Eu gosto, o azeite realça o sabor das coisas. E tofu, você sabe, não é, Teru? É um produto muito relacionado com a cultura japonesa. É verdade. Não é? São as pessoas de origem oriental que mais usam o tofu. E por causa disso, Teru, só dá para fazer tofu com técnica japonesa, não tem outro jeito. Que bom, e a gente compra sempre em lojinhas japonesas, quitandas japonesas, marcas japonesas de tofu. É verdade, não é? E eu vou usar uma técnica japonesa de preparo também. Vai lá. Quer ver? Quero. Olha só como você vai fazer. E eu quero ir misturando assim, olha, muito simples, não é? E quero que as pessoas reparem se lembra a ricota. Demais. Olha só. O tofu, Teru, é exatamente igual à ricota, viu? Ele é a ricota vegetal? É a ricota vegetal. É a ricota que não vem com as coisinhas chatas do leite da vaca. E pouquíssima gordura. Aliás, não sei nem se dá pra dizer que tem gordura, Ricardo. Não tem gordura aqui, nenhuma. Baixíssimo em caloria, baixíssimo em caloria. E as calorias que tem aqui, Teru, são calorias provenientes da condição proteica que ele tem. Ótimo. Agora é o seguinte, a ricota, todo mundo fala é o queijo magro, tá? Mas ela tem uma certa gordurinha. Sim. O tofu tem perto de nada de gordura. Eu ia te ajudar com isso aí, mas você já se virou. Olha só, a ricota tem toda a gordura oriunda do leite da vaca. Sim. O leite da vaca tem uma série de malefícios e um deles, sem dúvida nenhuma,
é o excesso de gorduras, não é? Mas dos queijos de vaca, ele é o menos gorduroso. Ai, será que Não? é? É o que a gente vê por aí. Não, deixa eu concordar então com você. Ele é o menos gorduroso, mas talvez não seja o mais adequado. Não, sim, mas estou discutindo assim, No índice calórico, sim, é o talvez, menos e gorduroso. nem sei se eu tô certa, porque tem queijo light também, então a questão não é essa, a questão é que vem com as coisinhas que a Sim. gente tenta evitar a todo custo. Os produtos hoje de origem animal, os produtos de laticínio, eles têm uma característica muito marcante. Eles têm hormônios e bactérias, hormônios e antibióticos, isso é claro. Então... Mas sabe de uma coisa, Teru, que é surpreendente, a maioria das pessoas não sabe? Ricota e queijo branco têm um problema a mais, e não a menos, porque eles são feitos do leite cru. Olha só. E além do hormônio e do antibiótico, eles também são ricos em fungo, bactéria e levedura. E você sabe que para você ter saúde, você tem que ter essa comunidade de fungo, bactéria e levedura absolutamente equilibrada. É verdade. Quando você tem uma dessas comunidades a mais, você tá doente. É verdade. Não é? É verdade. Então é melhor a gente ficar com tofu, tá, gente? Tofu. E se puder fazer ele bem saboroso, melhor ainda. Eu vou botar um fiozinho de azeite aqui. Você não precisa usar azeite para isso que eu vou fazer. Eu tô untando a forma. Você pode usar com óleo. E deixa eu olhar bem direitinho para você. Olha para mim aqui. Você não tá mais usando manteiga para untar nada, tá? Não tá, né? Que bom. Não precisa. Que bom. E eu vou pegar, então, todo o nosso tofu aqui amassadinho, derramar com toda essa poesia que você está vendo e vou pressionar nessa forma aqui, ó. Só pressionar. Ele vai ficar com mais ou menos 1 centímetro de altura. Aqui no programa, eu estou fazendo com colher. Na sua casa, põe a mão nisso daqui, viu? Já vai estar com a mão suja mão. mesmo. Pressiona, faça com que isso fique bem compactado, porque quanto mais compactado, mais gostoso ele vai ficar, mais denso na verdade. E aí você vai poder servir como um omelete, vai poder usar como se fosse uma fatia de queijo, de fato. Parece um quiche também. Agora é o seguinte, você desconstrói o tofu para reconstruir aí na assadeira? Não é maravilhoso isso? Olha só. E já que a gente tá numa vibe bem, assim, árabe, do Oriente essa semana, dava para fazer com za'atar também. Olha, só polvilhado aqui, já pensou que delícia? Que lindo, Ricardo. Ia ser um perfume maravilhoso. Teru, você tá vendo que tá branquinho? A gente vai levar pro forno e quando isso estiver douradinho, com aquela corzinha de ovo assim, tá na hora de tirar, tá? Ótimo. Mais ou menos uns 20 minutos no forno a 180 graus. Quando ele estiver mais ou menos assim, ó, gente, bem lindo e apetitoso, é hora de comer. Pode comer quente ou frio? Quente ou frio. Você pode comer como se fosse um omelete ou cortar em pedaços assim e colocar num lanche para levar pro trabalho. Dá pra congelar? Dá pra congelar. Sério? E vai funcionar maravilhoso. Gente, não perde nem um acabei de pouquinho ter a uma ideia textura. brilhante de fazer hambúrguer. Pega aquele aro seu da sua cozinha Sim. lá, corta e congela. É. Que maravilha. Depois, se você voltar pra frigideira, já tá na textura de colocar no pão. Estou Isso é surpreendente, apaixonada. né? Surpreendente. E desse que é tão gostoso, você não me deu um pedaço ainda. Olha, Ai, quantos ai, garfos. ai. Eu só não dei porque não tinha um garfo aqui pro chefe, gente. Prova, que delícia, chefe. Esse é dos meus pratos, é o que eu mais gosto, sabia? Gente, e já pensei na quiche também, fazer aquela basezinha com aquela sua massa integral que você ensina no DVD e jogar isso aqui por cima. Sim, Poxa maravilhoso. vida. Maravilhoso. Ricardo, né? toca aqui de novo, você, como sempre, obrigada, Você viu? gostou? Amei, Ah. amei. Olha, vale a pena você correr atrás de alguém que vende tofu aí na sua cidade. A minha cidade, que é pequenininha, tem tofu. Tem. Tem. Então, na sua cidade também deve ter. Corre atrás. Se tem alguém que vai pro Ceasa, em alguma cidade maior aí por perto, pede, olha, por favor, traz tofu pra mim, encomenda e faz essa delícia. Você não vai se arrepender. Muito obrigada e amanhã eu te espero de Obrigado a novo. você. Eu tô aqui, é só me chamar. Tchau, gente. Até o próximo Vida e Saúde. Fiquem Tchau. com Deus.